Industrialização brasileira. Hoje nós vamos discutir sobre o processo de industrialização do nosso país, os fatores que contribuíram para isso. Então vamos lá, vem comigo, muita atenção, anota se for necessário para você manjar, entender deste tema desde já, ok? Então vamos lá para mais uma aula aqui com o professor Marcos. Industrialização do Brasil. Até 1930, a agropecuária, ou seja, o setor primário, era responsável por 45% do PIB brasileiro. Ou seja, a produção de riqueza do Brasil até os anos 30 era proveniente da agropecuária. E qual era o ciclo econômico que estava ainda bombando neste momento? Vamos lembrar que desde o século XIX, o ciclo econômico que estava em destaque era a produção e exportação do café. E os produtos industrializados que nós consumíamos, de onde vinham? Bom, os produtos industrializados eles eram importados majoritariamente do continente europeu. Mas alguns fatores, alguns acontecimentos levaram ao processo de industrialização no Brasil. E estes são: primeiro, tivemos, por conta da atividade cafeeira, um desenvolvimento de infraestrutura e acúmulo de capital no Brasil. Mas, vale lembrar que isso que aconteceu, tá? Na região sudeste, que era o espaço geográfico onde esta atividade econômica se destacava. Então, a cafeicultura ela promoveu o desenvolvimento de infraestrutura. Que infraestrutura? A construção de estradas, ferrovias para o escoamento da produção e, claro, gerou riqueza. E isso foi essencial para mais na frente iniciar o processo de industrialização no Brasil. Como eu falei, os produtos industrializados eles vinham da Europa e nós tivemos no início do século XX a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Com a guerra, os países ficaram em crise econômica, obviamente, e a produção de bens industrializados caiu bastante, nós ficamos sem os fornecedores de muitos bens de consumo. Portanto, iniciou um processo que nós chamamos de substituição de importação, tá? Substituição de importação, ou seja, produzir os produtos aqui em território nacional. Outro detalhe, a famosa crise de 1929, a crise econômica, quebra da bolsa lá nos Estados Unidos, que afetou a economia mundial. E isso promoveu uma decadência da atividade cafeira. Por quê? Porque era um produto de exportação. E como esta crise afetou o mundo, os nossos compradores ficaram sem a possibilidade de comprar esta mercadoria. E aí a saída foi o governo intervir, teve que subsidiar a produção, comprar o café dos produtores. E isso não se sustentou em um longo prazo, obviamente, o ciclo econômico do café entrou em decadência. Então, estes fatores deram aí um pano de fundo para o processo de industrialização no Brasil, mas não se resume a isso. Tivemos também os projetos de desenvolvimento governamentais. Os governos que vieram ali a partir de 1930, eles tiveram o objetivo de industrializar, modernizar o Brasil. E eu vou citar aqui três deles: Getúlio Vargas, que foi um desenvolvimentista entre os seus governos de 1930 a 1945, 1951, 1954, ele tinha esse objetivo de industrializar o Brasil. E ele teve algumas medidas para isso. Então, dentre as medidas, nós podemos citar a política de substituição de importação, que foi intensificada. Nós passamos a produzir os produtos, tivemos incentivo para produzir bens industrializados dentro do país. Ele criou estatais, principalmente aqui nos setores estratégicos, e o maior exemplo, é a Petrobras. Ele defendia que o petróleo era brasileiro, era um recurso que tinha que ser explorado pelo Brasil para que a riqueza proveniente
desta atividade ficasse em nosso território. E medidas institucionais, como por exemplo a criação das leis trabalhistas do Ministério do Trabalho. Então isso deu aí um impulsionamento ao processo de industrialização no Brasil. Em seguida tivemos o conhecido Juscelino Kubitschek, este mesmo, né, o homem que idealizou ali a transferência, idealizou, né, e concretizou a transferência da capital do Brasil, do Rio de Janeiro para o Centro-Oeste, onde hoje é Brasília. Então, o Juscelino Kubitschek, em seu governo de 56 a 61, estabeleceu um plano de metas, né? Ele queria desenvolver o Brasil em um curto prazo de tempo. Era o 50 em 5. Ou seja, cresceu o Brasil equivalente a 50 anos em apenas 5 anos. Então ele fez, né, investimentos massivos no setor de energia, transporte e indústria de base, né? No mesmo modelo ali que o Getúlio Vargas, indústria de base, como por exemplo siderúrgicas, setor de energia, construção de hidrelétricas, por aí vai. E a abertura de muitas estradas para integrar o território nacional. O Brasil focou muito nas rodovias neste processo de desenvolvimento, em detrimento das ferrovias, que ficou um pouco de lado, o que levou a nós termos hoje atualmente uma malha ferroviária muito pequena com relação à extensão do território brasileiro. E aí veio os governos militares de 64 a 85, que seguiram esta mesma vertente do Estado investir em grandes obras de infraestrutura, em produção de energia. E eles também fizeram com que entrasse capital estrangeiro no Brasil através das empresas, né? As transnacionais começaram a se instalar no Brasil e os empréstimos, o que levaria mais adiante, né, a um endividamento que se estenderia por muito tempo, né? Um endividamento que teve outros fatores, como por exemplo o choque do petróleo de 73, 79. No entanto, isso é assunto para outras aulas. Então, estes governos, eles tiveram estas medidas para proporcionar o processo de industrialização no Brasil. E aí, esta industrialização, ela acontece de forma concentrada no Sudeste. Por quê? Vamos lá. Eu falei que o ciclo econômico anterior à industrialização brasileira foi o café, que ocorria ali no Sudeste. A riqueza e a infraestrutura que foi produzida pela atividade cafeira estava no Sudeste. Então foi ali que as primeiras empresas se instalaram, foi ali que aconteceu o desenvolvimento industrial inicial do Brasil. No Sudeste, em especial em São Paulo. E os fatores para esta concentração? A infraestrutura, mercado consumidor, uma população grande, bem como uma mão de obra também disponível para trabalhar. Nós tínhamos fatores de atração para as empresas em um primeiro momento. Se concentrou ali inicialmente na região do ABC paulista e mais adiante para as outras cidades do estado. Para desconcentrar a indústria brasileira, né, vale lembrar que essa desconcentração é uma desconcentração relativa. Ela não é uma desconcentração realmente efetiva, porque até hoje as indústrias se concentram a maior parte no território da região sudeste. Então, os governos militares, eles promoveram políticas de industrialização em outras regiões, para que o desenvolvimento chegasse em outras regiões. E aí nós vamos citar investimentos em infraestrutura e projetos de exploração mineral. E aí, exemplos, o projeto Carajás, na região norte do Pará, a Zona Franca de Manaus, né, um polo industrial no estado do Amazonas, construção de rodovias, mais rodovias. Um detalhe sobre a questão das rodovias é que o Brasil estava recebendo muitas empresas automobilísticas e para que estes automóveis rodassem era necessário ter estradas. Então um dos motivos era este, né, construir rodovias para integrar o território, claro, viabilizar uma logística, mas também tinha essa necessidade para facilitar o mercado, né, da venda de automóveis. Construção de hidrelétricas, energia é essencial para o desenvolvimento. Então, usinas hidrelétricas foram construídas, como por exemplo a de Tucuruí, lá no Pará. E a criação de órgãos específicos para desenvolver outras regiões. E aí nós tivemos a famosa SUDENE,
para desenvolver o Nordeste, e a Sudã para desenvolver a região amazônica, o Norte, as superintendências de desenvolvimento. Com isso, tivemos a possibilidade de empresas se instalarem em outras regiões, tá bom? Mas outro fator também que contribuiu bastante foi, aliás, outros fatores, tá? Foi o aumento do custo de produção na região Sudeste, ficou mais caro produzir na região Sudeste, então as empresas começaram a migrar para outros estados, e este detalhe aqui também que é muito importante, a guerra fiscal, que também ficou conhecida como Guerra dos Lugares. Então, se vocês se depararem com questões que falam sobre a guerra fiscal, pode ser que ela apareça com o nome, com o termo Guerra dos Lugares. E o que foi esta Guerra dos Lugares? Foi a competição das demais unidades da federação para atrair empresas, atraindo com políticas de isenções fiscais, né? Isentar as empresas de impostos para que ficasse mais barato o custo de instalação e de produção. Então, além dos impostos, né, fornecer terrenos, aluguéis de terrenos mais baratos, venda de terrenos mais baratos, e aí as empresas começaram a se instalar em outras regiões, especificamente no Nordeste, né, e no Norte. E assim, este processo de desconcentração industrial também foi muito importante para mudar a dinâmica dos movimentos migratórios no Brasil, onde nós tínhamos um movimento migratório muito grande do Nordeste, Norte para o Sudeste por conta da falta de emprego nestas regiões. E com estas medidas, com estes fatores, as empresas foram chegando no Nordeste, o desenvolvimento foi chegando, né, em alguns estados, em algumas cidades, aí as pessoas deixaram de migrar mais para o Sudeste e teve a famosa migração do retorno também. Muitos nordestinos voltaram para a sua terra porque começou a existir condições, né, de vida melhores do que aquelas que levaram eles a migrarem para o Sudeste, ok? Então, é isso. Outro detalhe é que a indústria hoje ela não é o principal motor econômico do Brasil, tá? Então, mesmo depois de todo este processo, o Brasil ainda tem o seu PIB, ainda mais com relação à exportação, a produção de riqueza ainda está muito ligada, né, ao setor primário, a agropecuária. Então, principalmente nas exportações, é a agropecuária que pesa no PIB brasileiro, né, na balança comercial. E na ocupação, né, nos empregos, o setor terciário é o setor que mais emprega no Brasil. Em seguida, o secundário, que é as indústrias. E, por último, aí, a agropecuária, o setor primário, agropecuária, extrativismo, que vai também empregar uma pequena parte da população brasileira, certo? No entanto, o Brasil vem passando o que muitos teóricos chamam por um processo de desindustrialização, né? E isso é necessário que mude, né? Pois nós estamos na divisão internacional do trabalho se destacando apenas como um grande exportador de commodities, né? E isso, na atual dinâmica econômica global, não é tão vantajoso. Não é que não seja um fator de produção de riqueza, mas há outros setores que necessitam de investimentos em nosso país, certo? Então, esta foi a aula de hoje, Industrialização Brasileira. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha anotado e que este conhecimento seja útil, né, para você, seja na escola, seja para um concurso, seja para um preparatório, seja para o Enem. E é isso aí. O professor Marcos agradece e até a próxima.